Pensador solitário descubre enigma aterrador que desafía a lógica y tras una verdad chocante. Elías siempre fora un hombre recluso, un pensador que caminaba solitario pelas ruas de una pequeña ciudad onde susurros se tornaban ecos. As lendas del lugar circulaban como sombras, envolviendo a los habitantes en un manto de superstición. Após la muerte trágica de su esposa, Clara, Elías un buraco negro se abrió en su pecho. En cuanto se fue en una noche de tempesta, y el luto lo consumió. Su presencia se tornó una memoria sufocante. En cada canto de casa, Elías sentía el peso de su ausencia. Mas había más. La ciudad murmuraba que Clara puede terse envolvido en prácticas ocultas, en rituales que flertaban con fuerzas que muitos prefeririam deixar adormecidas. Em meio ao luto, uma ideia se plantou em sua mente. Ele precisava entender o que havia acontecido. Desesperado, ele começou a investigar. No fundo de cada conversa na praça, em cada olhar nervoso de seus vizinhos, havia pistas. As histórias se entrelaçavam, e Elias percebeu que a chave estava em um livro antigo, dito estar escondido em uma biblioteca esquecida na periferia da cidade. O lugar tinha fama de mal assombrado. Diziam que os ventos uivavam como lamentos, e que as páginas do livro sussurravam segredos a quem tinha coragem de se aproximar. Numa manhã cinza, ele decidiu ir. O caminho era tortuoso, com árvores retorcidas que pareciam vigiar seus passos. Ao entrar na biblioteca, uma sensação gelada percorreu sua espinha. O cheiro de mofo e papel envelhecido o envolveu. As prateleiras pareciam gemer sob o peso das histórias não contadas. Com cada livro que abria, uma nova verdade ou uma nova dor emergia. Até que, em um canto esquecido, ele encontrou um volume empoeirado e frágil, com símbolos que deveriam estar longínquos da razão. Nas páginas, Elias leu sobre rituais e lendas que o deixaram sem fôlego. E então, ele começou a ver coisas. Formas vagamente conhecidas perfuravam a penumbra. Sombras dançavam entre as estantes. Ele ouvia bisbilhotadas, risadinhas distantes. Clara? Era possível? O amor perdido estava presente, mas de uma maneira que desafiava sua compreensão. As aparições tornaram-se frequentes, sobrenaturais. Ele podia sentir a presença dela, quase palpável, mas muito distante. Em suas investigações, Elias se deparou com um culto que lutava para proteger os segredos da cidade. Olhos curiosos o seguiam. Vozes sussurrantes pareciam ecoar em sua mente. Seria Clara parte disso? As consequências de suas descobertas começaram a atormentar Elias, empurrando-o para um abismo de dilemas. Ele sabia que a verdade, por mais aterradora que fosse, poderia redimi-lo ou arruinar tudo. Então, numa noite em que os ventos sopravam como se a natureza estivesse viva, uma visão, uma revelação. Clara talvez estivesse viva, mas em outra dimensão. Cogitar isso fez seu coração disparar. A cidade estava à beira de um colapso espiritual. As sombras dançavam mais ferozes, ameaçando engoli-lo. Elias se viu encurralado entre o desejo ardente de descobrir a verdade e o medo devastador de perder a memória de Clara. O que ele escolheria? Enfrentar um mundo de mistério e terror ou permanecer cego para uma verdade que poderia mudar tudo? Limitado pelo próprio luto, ele se questionava no eco silencioso do espaço. Até onde você iria para descobrir a verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Elias se viu perdido na tempestade de emoções que o envolvia. A ideia de Clara viva, mas em outra dimensão, o deixava em choque. Como isso era possível? O que ele realmente sabia sobre o fim dela? Aquela revelação atingiu seu coração como um martelo. Ele queria crer que a esperança ainda existia. Mas e se isso significasse que ele teria de enfrentar algo muito mais terrível do que já imaginara? Naquele instante, o som de um estrondo ecoou pela biblioteca. As prateleiras tremeram e um objeto pesado caiu ao chão com um estrondo. A batida fez Elias pular, seu coração disparando. Ele olhou em volta. A sala estava escura e silenciosa como uma caverna. As sombras agora não eram apenas sombras. Eram formas que pareciam se contorcer e sussurrar a ele, chamando-o. A intensidade do ambiente se tornava sufocante. Com um impulso, ele se aproximou do local onde o barulho havia vindo. Quando se agachou, viu que era um antigo altar, escondido sob um tapete empoeirado. Ele estava coberto de símbolos estranhos, os mesmos que ele havia visto no livro enigmático que encontrou. Com as mãos trêmulas, puxou o tapete para o lado, revelando um espaço que parecia vibrar com uma energia indescritível. De repente, uma figura apareceu na entrada da biblioteca. Era uma mulher com os cabelos desgrenhados e um olhar intenso que parecia atravessar o espaço. Elias reconheceu aqueles olhos. Eram os mesmos que pertenciam a Clara. Mas algo não estava certo. A presença dela agora irradiava uma aura sombria que o deixou instintivamente em alerta. Você não deveria estar aqui, Elias, disse ela. Sua voz era suave, mas carregava um peso que fazia o estômago de Elias revirar. Você está se aproximando de verdades que não pode entender. Clara, é você? Ele franziu a testa, tentando processar a cena diante dele. Por que você está assim? Eu nunca fui embora, ela respondeu, cada palavra soando como um eco profundo. O que você acredita estar acontecendo é apenas superfície. O luto tece mentiras em meio às verdades. Você se prendió em memórias, mas eu sou parte de algo muito maior, muito mais perigoso. As palmas de Elias estavam suadas. O amor que ele achou que perdió estava presente, mas de uma forma que lhe hacía sentir medo. Você está presa, não está? O que aconteceu comigo? O que você fez? Você pensa que sou apenas uma vítima, mas não sou. Você precisa entender, Elias. A cidade guarda segredos que van além da sua dor e da minha. Existe um culto, e eu fiz parte de esto por muito tempo. Mas você precisa saber, eu fui escolhida. Aquelas palavras atingiram Elias como um soco no estômago. O que Clara estava dizendo não fazia sentido. A dor de perder a esposa ainda queimava, mas agora misturava-se ao terror da revelação. A cidade inteira estava enredada em uma rede de enganos, e os fantasmas, as sombras que perseguiam os moradores, eram apenas uma camada da verdade. Não contaram a você, continuou Clara, mas eles planejam algo maior. A cidade não está apenas à beira de um colapso espiritual. O colapso já começou, e você, Elias, está no centro disso. Um frio intenso percorreu seus ossos. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido sob a superfície? Clara olhou nos olhos dele, um misto de amor e urgência. Você precisa decidir, ficar aqui e se tornar parte disso ou escapar. Mas saiba, mesmo se fugir,
O que foi despertado nunca mais poderá ser enterrado. Mas então, antes que pudesse elaborar uma resposta, a biblioteca tremeu ainda mais. As luzes piscaram, e a figura de Clara começou a se desfazer em sombras. Elias sentiu um desespero crescendo dentro dele. Ele estava prestes a perder Clara novamente, mas agora as suas palavras ecoavam em sua mente. A verdade pode ser mais devastadora que a morte. E nesse instante dramático, a conexão entre eles se rompeu definitivamente. Ele ficou sozinho, cercado por sombras dançantes, o peso da escolha incomensurável diante dele. Uma escolha que poderia significar a salvação ou a ruína. Que verdade estava esperando por ele em meio à escuridão? As sombras na biblioteca começaram a se agitar. Mais intensamente, o coração de Elias batia descompassado, como se quisesse escapar do peito. O olhar de Clara agora se tornara uma tempestade de emoções, e ele sentiu um dread inexplicável tomar conta dele. Ele queria acreditar que o amor que compartilhavam ainda existia, mas a verdade deixava um gosto amargo na boca. Você não pode estar falando sério, disse Elias, tentando reunir coragem. Clara, o que significa que você foi escolhida? O que está acontecendo aqui? Ela hesitou, a frustração se transformando em algo mais. Elias, escute, o culto que você ouviu falar não está apenas ligado a esta cidade. É maior, mais profundo. É uma força que busca manter o equilíbrio entre as dimensões. Eu não sou uma vítima. Eu sou uma guardiã. Elias sentiu a cabeça girar. Cada palavra dela era como um soco direto, e a realidade se desfazia ao seu redor. Guardião de quê? Por que não me disse o que é este culto? A figura de Clara vacilou. As luzes lampejaram novamente, e um som como de um relógio se desmanchando ecoou pela sala. Como se uma barreira estivesse sendo quebrada, outras figuras começaram a surgir do nada. Homens e mulheres com olhares vazios e sorrisos tortos se juntaram a ela. Pareciam saídos de algum pesadelo, vestindo roupas antigas que balançavam em um vento que não existia. Elias sentiu a respiração falhar. Ele não estava mais sozinho. Agora estava cercado por um círculo de rostos conhecidos. Mais do que vizinhos, eram amigos. Pessoas que ele sempre acreditou serem normais. E, no entanto, ali estavam, envolvidos em um mistério sinistro, com sombras que dançavam ao redor deles. Até mesmo o próprio prefeito da cidade estava entre eles, olhando para Elias com uma expressão que misturava pena e desdém. Não é só você, querido Elias, disse o prefeito, a voz melódica e traiçoeira. Todos nós temos nossos papéis a desempenhar. Clara sempre foi uma escolhida. Desde antes de você nascer. Ela sempre foi parte disso. E você também. As palavras reverberaram na mente de Elias, como uma verdade distorcida. Parte do quê? Do luto? Dos segredos? Onde está a Clara que eu conhecia? Ela nunca se foi, apenas se transformou. O que você quer lembrar dela pode não ser a verdade, continuou o prefeito com um sorriso enigmático. Cada um de nós esconde algo, e a cidade foi construída sobre segredos que os próprios habitantes evitaram enfrentar por gerações. Elias observou Clara, tentando enxergar a mulher que amava atrás daquele manto sombrio. Você me usou, não foi? Estamos todos presos em alguma coisa muito maior do que nós, e você se aproveitou disso. E se eu fiz? Clara se aproximou. Seus olhos calorosos agora eram como brasas. Você nunca quis enxergar a verdade por trás da dor. E agora, ela está diante de você. O que você escolherá fazer com isso? Poderá se juntar a nós ou ficará preso nesse luto interminável? Elias sentiu o chão tremer. O altar agora pulsava como se estivesse vivo. As figuras em torno dele avançaram devagar,
criando o espaço opressivo. O desejo de escapar, de se desvendar, contrabalançava com a fascinação. Ele estava às bordas de algo sem precedentes, mas a ideia de Clara se transformar em alguém que ele não conhecia o deixava apavorado. Ele tinha que decidir, seguir em um caminho que poderia levá-lo a uma verdade aterradora, ou permanecer na segurança do que uma vez conhecera. "Você não pode me deixar assim", gritou ele. "E se as sombras forem tudo o que nos resta?" E o ambiente se iluminou com uma luz ofuscante, como se a própria noite tivesse se iniciado. E, quando a luz finalmente se dissipou, Clara não estava mais lá. Somente um eco de sua voz flutuava no ar. "A escolha é sua, Elias, mas se decidir ficar, saiba que será forçado a confrontar o que você nunca imaginou ser verdade." Elias ficou paralisado, perdido em meio a um turbilhão de emoções. As sombras agora pareciam mais próximas, mais ameaçadoras. O que ele faria agora sem ela? A cidade estava mudando ao seu redor, e o que acontecerá a seguir era incerto. Ele estava no centro dessa batalha entre luz e escuridão. E a verdade talvez fosse ainda mais horrenda do que ele poderia suportar. E enquanto sombras dançavam ao seu redor, a única pergunta que ecoava em sua mente era: até onde você iria para descobrir o que realmente significa ser parte de tudo isso? Elias ficou paralisado, perdido em meio a um turbilhão de emoções. As sombras dançavam ao seu redor, e a ausência de Clara era um eco distante, uma perda irreparável. Ele estava ali, cercado por rostos conhecidos, envolvidos em um mistério que fazia seu sangue gelar. Sem aviso, tudo ao seu redor mudou. O ar ficou denso, como se algo estivesse prestes a romper a superfície. As figuras que antes pareciam apenas sombras agora piscaram, revelando-se em o espetáculo de... Um grito ecoou pela biblioteca. "Não, vocês não podem fazer isso." O som entrou na mente de Elias como um trovão. Era a voz de Mariana, sua vizinha, que ele conhecia desde criança. Ela surgiu da escuridão, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Uma luz tremeluzia para fora de seu corpo, como uma aura que nunca tinha notado antes. "Elias, cuidado!" Antes que ele pudesse reagir, uma explosão de energia irrompeu do altar que ele havia descoberto. As prateleiras tremeram e a biblioteca inteira pareceu se contorcer sob um poder esmagador. As sombras giraram rapidamente, formando um redemoinho que puxou tudo a seu redor. O sussurro das paredes se intensificou, transformando-se em um grito coletivo, como se tome um lamento ancestral ecoasse em seu coração. Então, Clara reapareceu, não como uma figura serena, mas transformada. Seu rosto estava pálido, contorcido como uma máscara. "Elias!" ela gritou, mas sua voz carregava uma urgência que gelou a espinha dele. "Você não entende. Eles não podem saber que você está aqui." Elias recuou, seu coração batendo como um tambor. "O que está acontecendo, Clara? O que você quer dizer com isso?" "Estamos todos sob vigilância." Os olhos dela brilhavam com um conhecimento sombrio que Elias não poderia compreender. "Aquilo que você pensou ser apenas uma lenda é real. O culto não quer que você descubra a verdade que existe entre este mundo e o outro. Uma verdade." Elias pensou. Tudo o que saberia a partir daqui mudaria tudo. O impacto do que ouviu começou a fazer sentido, embora sua mente relutasse em aceitar, e Miriam, a vizinha, confirmou com um aceno. "Você deve ir." "Elias, eles vão vir à sua procura." "Por que você não me contou antes, Clara?" disse ele, a frustração moldando cada palavra. "Por que você se uniu a eles?" Porque eu era uma escolha,
um destino que não pude escapar. Clara se afastou, seu corpo torcendo sob pressão invisível. Mas você foi escolhido para algo maior. A cidade precisa de você. Então, um clarão expeliu do altar, iluminando tudo em uma luz ofuscante. Estrondos preenchiam a sala, como trovões dentro da biblioteca. A escuridão recuou momentaneamente, mas o que veio em seu lugar fez o coração de Elias parar. Era a figura de um homem, saída do nada. Ele tinha uma aparência familiar e a mesma expressão tensa que os outros. E Savam era Miguel, o melhor amigo de Elias, que havia desaparecido há meses. Elias, Miguel gritou, a voz possuída pelo desespero. Você não deveria estar aqui. Eles já sabem. A luz ao redor dele começou a pulsar numa dança frenética. Você precisa sair agora. Eles vão fazer de você uma escolha. A revelação atingiu Elias como um meteorito. Ele estava enredado em um jogo muito maior do que imaginara. Enquanto a verdade se desenrolava diante dele, cada fragmento de sua realidade começou a se despedaçar. As conexões entre os que amava, o culto, até mesmo sua própria história estavam ligadas em um emaranhado incompreensível. O que você quer dizer com escolhido? Ele gritou, sentindo cada segundo arrastado por uma tempestade prestes a eclodir. Os ojos de Clara parecían seguir su angustia crecientemente distantes. A presión del templo exema tornábase insoportable, y los rostros que él siempre conocía ahora eran extrañamente alienígenas. Él resentía la idea de que la verdad no solo mudaba la ciudad, sino que destruía también lo que restaba de su amor por Clara. La conexión se rompía, y con un último grito, Clara desapareció en medio a la oscuridad. Voces están perdidos, ella insistió, mas no había tiempo. O redemoín de sombras envolvía a Elías, y la única cosa que él podía perceber era una cuestión que fluctuaba en el aire, cargada de pavor y urgencia. ¿Hasta dónde él iría para rescatar no apenas Clara, mas la verdad oculta que mantía su ciudad en chamas? Elías ficou paralisado, perdido em meio a um turbilhão de emoções. As sombras dançavam ao seu redor, e a ausência de Clara era um eco distante, uma perda irreparável. Ele estava ali, cercado por rostos conhecidos, envolvidos em um mistério que fazia seu sangue gelar. Sem aviso, tudo ao seu redor mudou. O ar ficou denso, como se algo estivesse prestes a romper a superfície. As figuras que antes pareciam apenas sombras agora piscaram, revelando-se em um espetáculo de pureza e revelações inesperadas. E então, do nada, uma explosão de luz se rompeu do altar. Uma onda de energia varreu a biblioteca e Elias se viu sendo empurrado para trás, sentindo o chão tremer sob seus pés. Não, 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 ele gritou, mas a voz dele se perdeu em meio ao caos. As prateleiras se contorciam, os livros caíam. Um eco distante do passado tomou conta do espaço, como se as paredes estivessem repletas de vozes esquecidas. E então, Clara apareceu novamente, mas não sozinha. Ao lado dela estava Miguel, e o olhar que ele tinha era de triunfo. Você não entende, Elias, gritou Miguel, seus olhos cheios de uma intensidade desconhecida. Você está prestes a desvendar o segredo que todos temem, e é mais perigoso do que você imagina. Elias olhou entre eles, a confusão se misturando à dor. Por que você está fazendo isso, Miguel? Você sempre foi meu amigo. A voz dele tremia, não apenas de medo, mas de traição. O que aconteceu com você? Eu sempre estive aqui, mas você nunca quis ver. E Clara é a chave. Uma chave que nós precisamos para abrir a porta para o que está adormecido. O destino dela está entrelaçado com o nosso, e você é parte disso tudo. A revelação paralisou Elias. A amizade deles, os momentos compartilhados, tudo isso parecia um jogo que Miguel sempre soube jogar.
Algo profundo e obscuro começou a brotar dentro dele, um sentimento de traição que explodiu. Você me usou? Você usou Clara! Gritou Elias, o som de sua própria voz transformando-se em desespero. Miguel sorriu, um sorriso que destilava um prazer insano. Você sempre esteve no centro disso. A cidade anda à beira do colapso porque a verdade que temos mantido escondida está prestes a ser revelada. Clara e eu somos parte de um plano maior. Um plano? Que plano? O que você quer dizer? Elias sentiu que o chão se abria sob seus pés e a realidade se torcia como uma serpente. Clara então tomou a frente e por um instante o olhar dela se suavizou. Elias, eu não queria que você descobrisse assim, mas a verdade é que nossa cidade foi escolhida para um propósito que nós mesmos não entendemos. Miguel e eu somos os guardiões, e você é o escolhido. O peso dessas palavras despencou sobre Elias como uma avalanche. Escolhido para quê? Ele queria fugir, mas não havia caminho. A verdade era sua. Prisão. Uma armadilha disfarçada de liberdade. Antes que pudesse digerir as palavras, o altar pulsou mais forte, e as sombras começaram a se agitar. De repente, uma onda de energia saiu de Miguel, como uma rajada de vento que o atingiu em cheio. Algo dentro de Elias estremeceu. Uma conexão que nenhum dos dois podia ver se formou entre eles. Você precisa escolher, Elias, Miguel gritou. Mantenha-se ao meu lado, ou enfrenta as consequências. Elias sentiu uma epifania aterradora. A cidade, com os seus segredos, as sombras, tudo isso fazia parte de um plano. Um plano que não escolheu, mas ao qual agora estava atado. Ele não podia mais separar Clara de Miguel. Os dois estavam entrelaçados em algo muito mais profundo. Ele olhou para Clara, buscando a mulher que amava, mas viu apenas uma figura contorcida entre sombras e luz. O que ele deveria fazer agora? Aceitar a verdade e embarcar nesse caminho obscuro? Ou lutar contra suas crenças, mesmo que isso significasse perder tudo? Uma escolha à frente dele, mas a única certeza era que ao fazê-lo, perderia algo que nunca poderia recuperar. A biblioteca começou a tremer com mais intensidade. Elias percebeu que as sombras estavam mais vivas do que nunca. A escolha é sua. As vozes ecoaram em um canto obscuro da biblioteca, misturando-se ao seu pânico. Ele precisava decidir rapidamente, mas essa verdade insuportável queimava em sua mente. Até onde você iria para descobrir o que realmente significa ser parte de tudo isso? Elias ficou paralisado, perdido em medio a um turbilhão de emoções. As sombras dançavam ao seu redor, e a ausência de Clara era um eco distante, uma perda irreparável. Ele estava cercado por rostos conhecidos, todos envolvidos en un misterio que hacía su sangue gelar. Con un tremor no ar, una onda de luz estouró do altar, como si toda la verdad guardada en la biblioteca estuviese prestes a ser jogada en su cara. No, 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 él gritó. Mas su voz se perdió en medio al caos creciente. As prateleiras tremeron y os libros caíron como si quisiesen fugir de aquella realidad. Entón, un son profundo y estrondoso ecoó pela sala. Una fisura se abrió no chão. Um abismo negro que parecia chamar por ele. As sombras estavam se aglomerando, dançando furiosamente, e entre elas, uma figura começou a emergir. Elias viu um rosto familiar. Era o Dr. Ribeiro, o velho farmacêutico da cidade, que havia desaparecido meses atrás. Ele estava ali, não como uma vítima, mas como alguém que detinha uma força sombria. Elias, ele gritou, e sua voz tinha um tom de riso ensaiado. Você sempre foi o escolhido. O que Clara e Miguel não te contaram é que você é a verdadeira chave para tudo isso. O choque atingiu Elias como um soco no estômago. O quê? O que você quer dizer? Ele olhou para Miguel e Clara, buscando explicações, mas viu apenas o horror refletido nos olhos deles. O culto esteve se preparando para este momento,
e você sempre foi parte do plano. O doutor Ribeiro continuou, e à medida que suas palavras avançavam, os outros ao redor começaram a murmurar. Quando ele disse plano, o ambiente se encheu de uma energia palpável, como se os próprios muros da biblioteca estivessem ouvindo. Você sempre soube, não é? Clara olhou para o doutor Ribeiro com um misto de amor e raiva. Você traiu todos nós. O que você quer dele agora? Tradições, Clara. Você não vê? O velho riu, e suas sombras se torceram, revelando um círculo obscuro de seguidores. Elias está em um ponto crucial, onde o mundo dos vivos e dos mortos se entrelaçam. Ele pode trazer o novo começo, ou a devastação total. A intensidade da revelação fez o coração de Elias disparar. Mas eu não quero nada disso. Não me envolva nessa loucura. Sua voz tremia, a mente em colapso sob o peso do que acabara de descobrir. É tarde demais para escolhas agora, Elias, falou Miguel, seus olhos escurecidos por um brilho desconhecido. Você sempre esteve entrelaçado a isso. O que você precisa entender é que seu luto o tornou forte. Forte o suficiente para abrir a porta que Clara não pôde. Nesse momento, a biblioteca gemeu, e a fissura no chão começou a se expandir, como se estivesse pronta para engolir tudo. Elias viu algo se agitar lá dentro, uma sombra insaciável que se contorcia. Sugando toda a luz e esperança, Elias olhou para Clara, procurando alguma pista de quem ela realmente era agora. O que você fez, Clara? Você realmente se tornou parte disso? A expressão dela se suavizou, mas o brilho em seus olhos era traiçoeiro. Eu fiz o que era necessário para proteger você. As escolhas que fiz não foram em vão, mas você precisa decidir. Será o herói ou o vilão nesta história? A fenda embaixo fez uma explosão, mandando uma onda de calor até ele. O que era real? O que era ilusão? Tudo o que ele conhecia estava se desmoronando. E então, quando a abertura estava prestes a transformar o espaço em um vórtice aterrador, os murmúrios se intensificaram. Escolha, Elias. O que você decidir pode mudar tudo. Com essas palavras vibrando no ar, as sombras se precipitaram na fissura, sendo sugadas por um poder oculto. Elias ficou lá, paralisado, sem saber o que fazer. A única certeza era que sua vida nunca mais seria a mesma. O que estava prestes a se revelar poderia finalmente liberar Clara, ou condená-los a todos. Olhou para o abismo, a escolha martelando em sua mente. Até onde você iria para descobrir a verdade, se isso significasse perder o que mais amava? Elias ficou lá, paralisado, com o coração disparando enquanto as sombras dançavam ao seu redor. O abismo à sua frente parecia chamá-lo, sussurrando verdades não ditas. Doutor Ribeiro, com aquele sorriso insano, aumentava a pressão. Era como se o tempo estivesse se esticando e encolhendo ao mesmo tempo. Você não pode ser sério, gritou Elias. O que você quer de mim? Tudo, Elias. A cidade, a verdade. Você é a chave que pode abrir ou fechar os portões entre os mundos. O velho farmacêutico balançava a cabeça. Cada palavra, um golpe sobre Elias. O pavor se misturava com a confusão. E se tudo fosse verdade? E se a cidade estivesse realmente à beira de algo catastrófico? Não, meu amigo, você é parte disso, e agora não há como voltar atrás. Miguel interveio, seu tom cheio de urgência. As vozes ao redor dele se tornaram um murmurinho distante, como se cada um estivesse esperando pela resposta de Elias. Esse eu não quis saber de nada disso. Alguém precisa parar isso. Ele sentia a adrenalina ferver em suas veias, mas a sensação de impotência era avassaladora. A fissura no chão pulsava,
uma criatura devoradora. Era como se a biblioteca estivesse prestes a desabar em cima deles. Você precisa decidir. Clara gritou, a intensidade em seu olhar, fazendo com que Elias quase esquecesse a presença de todos os outros. Mas então, ela hesitou. E foi como se a cortina da realidade se abrisse de novo. De repente, um grito lancinante ecoou pela sala. Veio de um canto escuro, onde uma sombra maior do que as outras começou a se contorcer. A verdade, sussurrou nela, uma voz familiar, e Elias reconheceu. Era Mariana. Ela estava ali, mas não como antes. Sua aparência estava desgastada, quase como um reflexo do passado. Elias, o que você quer saber? O que você precisa saber está na verdade, eu sou parte disso. As sombras se agitaram, e Elias sentiu um frio gelar seus ossos. Mariana tinha estado tão perto, e agora parecia presa em algum tipo de dor ancestral. Era uma conexão estranha, mas notável. Você também está envolvida com eles? Perguntou. 2 passos para trás. O horror se instalando. Não era bem assim. O rosto de Mariana estava agora comum. Suas feições eram reconhecíveis, mas havia algo sombrio em seus olhos. Eu sou parte do culto desde muito antes de você imaginar. Clara, Miguel e até o Dr. Ribeiro. Todos nós estamos conectados. Eles sabiam que você viria um dia. A verdade desabou sobre ele como um manto escuro. Você traidora! As palavras saíram como veneno. Clara começou a se debater, confusa entre o que deveria ser e o que era. Miguel olhou para Mariana com uma expressão que transformava a cena em um espetáculo de traições. Você não entende. Usamos você. Usamos a sua dor para manter o ciclo. O luto pode ser um elo poderoso e, se você estiver disposto, pode nos dar força para trazer o que realmente queremos. Mariana começou a avançar, e Elias, com seu coração acelerado, percebeu que ela não estava mais no controle de sua própria humanidade. Doutor Ribeiro deu um passo à frente, a tensão aumentando. Elias, é hora de fazer a escolha mais difícil da sua vida. Você pode se unir a nós ou acabar preso em um ciclo se repetindo. O abismo é mais do que apenas uma fenda, é um portal. A biblioteca tremeu ainda mais, como se estivesse viva e ciente da gravidade do que estava prestes a acontecer. Elias olhou ao redor, percebendo que todas aquelas almas reunidas, aqueles rostos conhecidos, estavam entrelaçados em um destino que ele não compreendia completamente. E no meio da confusão e da dor, Elias sentiu um estalo dentro do peito. Uma escolha se formava, mas a verdade do que isso significava enchia o ar com tensão. A lembrança de Clara ainda o chamava, mas a percepção de sua traição fazia seu estômago revirar. Enquanto tudo girava e as sombras dançavam, a última pergunta ecoou em sua mente, quase como um sussurro de que o caminho à frente seria marcado por algo que ele nunca imaginou. Até onde você iria para descobrir a verdade, mesmo que isso significasse perder a coisa que você mais amava? Elias ficou paralisado, com o coração disparando, enquanto as sombras dançavam ao seu redor. O abismo à sua frente parecia chamá-lo, sussurrando verdades não ditas. Doutor Ribeiro, com aquele sorriso insano, aumentava a pressão. Era como se o tempo estivesse se esticando e encolhendo, ao mesmo tempo. Você não pode ser sério, gritou Elias. O que você quer de mim? Tudo, Elias. A cidade, a verdade. Você é a chave que pode abrir ou fechar os portões entre os mundos. O velho farmacêutico balançava a cabeça, cada palavra um golpe sobre Elias. O pavor se misturava com a confusão. E se tudo fosse verdade?
E se a cidade estivesse realmente à beira de algo catastrófico? Não, meu amigo. Você é parte disso, e agora não há como voltar atrás. Miguel interveio, seu tom cheio de urgência. As vozes ao redor dele se tornaram um murmurinho distante, como se cada um estivesse esperando pela resposta de Elias. E se eu não quiser saber de nada disso? Alguém precisa parar isso. Ele sentia a adrenalina ferver em suas veias. Mas a sensação de impotência era avassaladora. A fissura no chão pulsava, uma criatura devoradora. Era como se a biblioteca estivesse prestes a desabar em cima deles. Você precisa decidir, Clara gritou, a intensidade em seu olhar fazendo com que Elias quase esquecesse a presença de todos os outros. Mas então ela hesitou, e foi como se a cortina da realidade se abrisse de novo. De repente, um grito lancinante ecoou pela sala. Veio de um canto escuro, onde uma sombra maior do que as outras começou a se contorcer. A verdade, sussurrou nela, uma voz familiar, e Elias reconheceu. Era Mariana. Ela estava ali, mas não como antes. Sua aparência estava desgastada, quase como um reflexo do passado. Elias, o que você quer saber? O que você precisa saber está na verdade, eu sou parte disso. As sombras se agitaram, e Elias sentiu um frio gelar seus ossos. Mariana tinha estado tão perto, e agora parecia presa em algum tipo de dor ancestral. Era uma conexão estranha, mas notável. Você também está envolvida com eles? Perguntou. 2 passos para trás, o horror se instalando. Não era bem assim. O rosto de Mariana estava agora comum. Suas feições eram reconhecíveis. Mas havia algo sombrio em seus olhos. Eu sou parte do culto, desde muito antes de você imaginar. Clara, Miguel e até o Dr. Ribeiro, todos nós estamos conectados. Eles sabiam que você viria um dia. A verdade desabou sobre ele como um manto escuro. Você, traição. As palavras saíram como veneno. Clara começou a se debater, confusa entre o que deveria ser e o que era. Miguel olhou para Mariana, com uma expressão que transformava a cena em um espetáculo de traições. Você não entende. Usamos você. Usamos a sua dor para manter o ciclo. O luto pode ser um elo poderoso, e se você estiver disposto, pode nos dar força para trazer o que realmente queremos. Mariana começou a avançar, e Elias, com seu coração acelerado, percebeu que ela não estava mais no controle de sua própria humanidade. Dr. Ribeiro deu um passo à frente, a tensão aumentando. Elias, é hora de fazer a escolha mais difícil da sua vida. Você pode se unir a nós ou acabar preso em um ciclo se repetindo. O abismo é mais do que apenas uma fenda, é um portal. A biblioteca tremeu ainda mais, como se estivesse viva e ciente da gravidade do que estava prestes a acontecer. Elias olhou ao redor, percebendo que todas aquelas almas reunidas, aqueles rostos conhecidos, estavam entrelaçados em um destino que ele não compreendia completamente. E no meio da confusão e da dor, Elias sentiu um estalo dentro do peito. Uma escolha se formava, mas a verdade do que isso significava enchia o ar com tensão. A lembrança de Clara ainda o chamava, mas a percepção de sua traição fazia seu estômago revirar. Então, em um movimento inesperado, um vento violento varreu a biblioteca, as luzes piscando enquanto os livros caíam das prateleiras. Um poder que não pertencia a eles começou a se manifestar. Numa fração de segundo, a fissura no chão se expandiu, e do abismo surgiu uma forma imensa e escura. Seres de sombras começaram a emergir, e o lamento de almas perdidas preencheu o ar. Elias gritou. A realidade ao seu redor desvaneceu-se. A luz da verdade cortou a escuridão, e o Tivil a fez tremer. Clara, Miguel e Mariana estavam lá, mas não eram os amigos que conhecera. Eram versões distorcidas deles mesmos, máscaras do que um dia foram.
A presença deles o encarava com o mesmo olhar vazio das sombras. Vocês não são eles, gritou Elias, começando a perceber a verdadeira natureza do que estava enfrentando. Era um jogo maior, um truque diabólico que os havia transformado em fantasmas de si mesmos. E ali, no epicentro da biblioteca, enquanto a escuridão se abatia sobre ele, um choque de luz iluminou a cena. Destituído de qualquer esperança, a única pergunta que ecoou em sua mente foi: até onde ele iria para descobrir a verdade? E a resposta não parecia mais clara do que um labirinto de sombras, repleto de traições e segredos devastadores. Elias permaneceu paralisado, as sombras girando ao seu redor, e a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. O zumbido do abismo parecia um eco ensurdecedor em seus ouvidos. Clara, Miguel e Mariana, figuras distorcidas pela escuridão, estavam ali, mas não mais eram amigos, e sim, instrumentos de algo muito sinistro. De repente, a forma nebulosa que havia surgido começou a se contorcer, revelando uma silhueta familiar. Elias sentiu seu coração disparar. Era Clara, mas não como ele a conhecia. Seus olhos, antes cheios de amor, agora brilhavam com uma frieza calculada. Elias, você precisa entender, ela gritou, mas sua voz carregava uma reverberação quase demoníaca. Eu nunca fui apenas uma guardiã, eu sou a ponte. A revelação o atingiu como um golpe no estômago. A ponte? O que você quer dizer com isso? As sombras pareciam se agitar, respondendo à tensão crescente. Miguel avançou. Um sorriso sutil formava-se em seus lábios. Todas as histórias que você ouviu, todos os sussurros do culto são verdadeiros. Clara é a chave, e você? Você é aquele que abrirá o portal. Não, isso não é possível. Elias berrou, seu corpo tremendo de raiva e desespero. Você não me disse que estava envolvida nesse plano. Mas sim guardiões de uma verdade que não pode cair em mãos erradas. Então, no meio do caos, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma luz ofuscante começou a emanar da fissura no chão, e do abismo surgiu uma figura massiva. O coração de Elias quase parou ao reconhecer quem estava emergindo. Era seu pai, alguém que ele pensava estar morto há anos, perdido em um acidente trágico que assombrava sua memória. Pai, Elias sussurrou, a incredulidade tomando conta dele. Como é possível? O homem olhou para Elias, confuso, antes de voltar-se para Clara e Miguel. O que vocês fizeram? Como isso se tornou tão fora de controle? Sua voz era grave, cheia de reprovação e dor. A presença dele era um misto de amor e medo, um símbolo do que Elias mais desejava. Mas também do que temia. Você sabia sobre isso? Elias perguntou, sua voz falhando. Você está com eles? Não sou parte disso, meu filho. O pai ergueu as mãos entre o desespero e a defesa. Eu fui chamado e volta por eles. Morrer não era o que eles queriam. Clara, Miguel, vocês sabiam que uma escolha tinha que ser feita. As palavras dele se espalharam como fogo. Você não pode estar defendendo esse culto. Eles estão manipulando você. A voz de Elias ecoou, enquanto as luzes trepidavam e as sombras giravam. Elias, escute seu pai. O que você precisa saber está escondido nas profundezas de sua própria dor. Miguel gritou, gesticulando freneticamente. Você é a resposta para o que está ameaçando nosso mundo. Mas pode ser a ruína para você e para aqueles que ama. A tensão estava insuportável. A luz irradiava e o abismo rugia. As vozes do culto se misturavam e um coro ensurdecedor, sussurrando verdades e mentiras.
Clara estendeu a mão em direção a Elias, seu olhar implorando por compreensão, mas ele se afastou. Você se uniu a essa mentira. Como posso confiar em você agora? A confiança é tudo que resta, Elias. Sem você, tudo se perderá, o pai insistiu, a voz embargada de emoção. Elias sentiu um nó na garganta, enquanto o caos crescia ao seu redor. O que isso significava para ele? O que mais havia sido escondido? A única pergunta que se repetia em sua mente era: até onde alguém estaria disposto a ir para proteger a verdade? E a que custo? E no instante em que ele estava prestes a responder, a luz do portal começou a colidir com as sombras. Diferentes realidades pareciam estar se chocando. Por um momento, tudo parecia estar se resolvendo. Mas uma nova onda de poder fez o chão estremecer de novo, abrindo uma fissura ainda maior, levando o grupo a um estado de ansiedade extrema. O que eles iriam fazer? O que mais estava prestes a ser revelado? A única certeza era que a verdade estava mais perto do que nunca, mas a um custo devastador. Elias olhou para o abismo, sua mente uma tempestade. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. O pai, Clara e Miguel estavam diante dele, cada um com seus próprios segredos, suas verdades distorcidas. O ar era espesso com tensão, e as sombras pareciam quase dançar ao som de um lamento. Coletivo. Você tem que decidir, Elias. A voz de Clara soou carregada de desespero. Você é a esperança ou a ruína? O que você quer fazer? Elias sentiu um nó na garganta. O peso da decisão era esmagador. Ele observou a fissura, o portal que rugia na escuridão. Milhões de vozes sussurravam, prometendo poder, revelações. Mas o que isso custaria? A ideia de ser um peão em um jogo maior o deixava paralisado. Se você não fizer nada, perderemos tudo. Miguel insistiu, enquanto as sombras se estendiam ainda mais, como garras frias, em busca de algo a consumir. O pai de Elias avançou um passo, os olhos cheios de dor. Confie em mim, filho. Você não pode se afastar disso. O que for decidido agora afetará não somente você, mas a cidade inteira. As palavras do pai ecoavam em sua mente, e a imagem de Clara e Miguel como amigos se desfazia. E se tudo isso for um truque? Uma armadilha? Silêncio. Um silêncio denso que quase pulsava. As sombras pararam de dançar, parecendo esperar sua resposta. Talvez a verdade sobre amar seja enfrentar nossos medos. Clara declarou, seu tom agora firme. Todo amor verdadeiro vem com sacrifício. O que você está disposto a sacrificar, Elias? Elias sentiu o coração apertar. O peso da responsabilidade o esmagava. Ele olhou para o portal, a escuridão se contorcendo de uma forma que fazia seu estômago rebelar. O que você quer que eu faça? Ele perguntou, a voz falhando sob a pressão. Escolha entre ficar e lutar, ou fugir para sempre e deixar que tudo isso se perca nas trevas. Respondeu Miguel, o tom dele agora urgentíssimo. Ao fundo, a luz da fissura pulsava como um coração. Eu quero libertar vocês, quero entender. Um grito ecoou, uma força crescendo à sua volta. Sem pensar, impulsionou-se para a luz do abismo, sentindo o calor e a dor se misturando. Ele estava prestes a fazer a escolha mais difícil de todas. Se eu tiver que abrir esse portal, que assim seja. Mas não sem vocês. Então, o mundo ao redor dele explodiu em um brilho ensurdecedor. Um vórtice de luz e sombra se chocou, e seu coração disparou ao perceber que agora ele não estava mais sozinho. As figuras de Clara, Miguel e até do pai o acompanharam todos juntos em uma corrente de dor e esperança. E então tudo se acalmou. Era como se o universo tivesse feito uma pausa, e no centro daquela calma, uma voz ecoou.
A verdade é uma arma e um abrigo. A escolha é sua, mas as consequências pertencem a todos. Elias suspirou. Teve a certeza de que não tinha mais como voltar. Os rostos de Clara, Miguel e seu pai estavam sombreados, mas os olhos deles brilhavam com determinação. Eu escolho continuar lutando, ele gritou, e neste grito sentiu a verdade finalmente se libertar. A luz começou a se espalhar, as sombras recuando lentamente. O abismo, que antes parecia sem fim, agora revelava um caminho. Mas ao mesmo tempo, Elias percebeu que naquele caminho também havia o peso do que estava por vir. E enquanto a realidade começava a se reestruturar, as vozes do culto ecoaram em seu coração. Você nunca poderá desfazer o que estava feito, mas sempre poderá construir algo novo. Elias olhou em volta, os rostos familiares se dissipando em luz. Ele sabia que o verdadeiro teste estava apenas começando. Com uma certeza e uma dor intensa, encarou o desconhecido, pronto para o que viria a seguir. Porque mesmo com todas as revelações, a sensação de que ainda havia algo mais por trás de toda aquela verdade o deixava inquieto. Se a escolha o levaria a um destino desconhecido, ele não sabia. Mas uma coisa era clara. A luta pela verdade estava longe de acabar. E agora, diretamente para você. Você precisa se inscrever imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas e ver o que virá a seguir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está aqui. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho impactante. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final intrigante. Este é o momento para demonstrar seu apoio de verdade. Não espere nem mais um segundo.